Caros amigos e amigas, uma boa tarde para todos. Eu queria primeiro dedicar esse seminário de hoje a alguém que nasceu nessa cidade, Jequitinhonha, que é a minha mãe, Nilza Dutra. Ela é, para mim, a fonte que me permitiu vir à vida e seguir o curso como o próprio rio que banha esse vale. É dela que me veio o sobrenome Dutra. Então toda a família Dutra está aqui presente e eu quero também homenagear os irmãos e irmãs da minha mãe, seus filhos, suas filhas. Não vou citar todos aqui para não cometer injustiça, mas a família Dutra está aqui e eu me sinto muito feliz, muito agradecido, muito honrado por isso. E quero então, em nome da minha mãe, também cumprimentar os meus tios e as minhas tias, pessoas simples, batalhadoras, que vivem às margens desse maravilhoso rio e, embora toda dificuldade, mantiveram acesas, todos eles, a chama da dignidade. Então, é a família Dutra, em nome da minha mãe, que eu dedico o seminário de hoje. Quero também agradecer a minha família que está aqui presente. Clarissa, João Gabriel, Gesiane, Luiz, Priscila e Gisele. A família completa, né? Que se faz representada aqui também. Márcio Tadeu, meu genro, já tem uma filha casada. Então, o genro está aqui também. E queria agradecer ao grupo A Caminho da Luz, na pessoa da Natália, de todos os trabalhadores, todas as casas espíritas da região, sobretudo da cidade de Jequitinhonha, Almenara e outras cidades vizinhas, que nos receberam com um carinho tão imenso. Dá para perceber a doçura e o carinho desse povo através desse palco, dessa decoração do Francisco de Assis, de todo o amor com que prepararam o evento. E não seria possível se não fossem esses cooperadores e o ideal deles de divulgação do Consolador Prometido aqui também no Vale do Jequitinhonha, né? Eu fiquei pensando qual tema iria abordar aqui na minha cidade natal, e essa é a história curiosa. Eu fui registrado em Belo Horizonte, portanto sou belo-horizontino por lei, pela lei dos homens. Na minha certidão de nascimento consta Belo Horizonte. E é lá que fui registrado, lá que vivi a maior parte da minha vida. Mas nasci no Hospital São Gabriel, segundo a minha mãe, que eu não lembro, juro para vocês que eu não lembro. São Miguel, nasci no Hospital São Miguel, em Jequitinhonha. Portanto, nessa vida que tem seus cursos como do Rio, e o tema do seminário é esse: providência divina e programação espiritual. Providência divina e programação espiritual. E como o Rio, minha vida também fez muitas curvas, e uma delas é que eu sou jequitinhonhense e belo-horizontino. Então, do Vale, eu herdei o sobrenome Dutra, e do Vale do Jequitinhonha,
eu herdei a força e a dignidade desse povo que teima em permanecer de pé, não importam as dificuldades. De um povo que mantém a sua espiritualidade, a sua religiosidade, não importam as adversidades e as dificuldades da vida. E lembrando o poema de Fernando Brant, que diz assim: esse povo vive em mim, onde eu estiver. Esse povo vive em mim, onde eu estiver. Quando falamos da providência divina e da programação espiritual, muitas vezes, ao tomar contato com a doutrina espírita, nós pensamos que programação espiritual é uma linha reta, como se fosse uma estrada pavimentada, cheia de asfalto, e que a programação começa num quilômetro e vai em linha reta e termina no outro. Mas a vida humana não é assim. Não por Deus. As programações espirituais não se dão dessa maneira, porque se de um lado nós temos o Altíssimo, o Todo-Poderoso, Deus, inteligência suprema e amor infinito da criação, do outro lado nós temos o ser humano. Do outro lado da programação espiritual, alguém que vai ser o vaso, alguém que vai desempenhar essa programação espiritual, alguém que vai receber uma incumbência e um conjunto de deveres da providência divina. Esse alguém é o coração de um ser humano. E adivinhe, o coração humano abandona. O ser humano, sobretudo o ser humano encarnado, é caracterizado pela sua fragilidade durante a encarnação. Como diria Jesus nas sábias palavras do Evangelho, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito encarnado, pela sua condição, é dotado de um conjunto de fragilidades. Então, ele é suscetível de abandonar deveres no meio do caminho. Assume compromissos, mas não executa. Se une a pessoas, mas as abandona. Faz planos, mas não leva adiante. Começa acertando e termina errando. Começa sendo honesto, digno, valioso e termina, por vezes, perdendo a própria dignidade. Então é assim que nós vamos ver alguém que se casa com uma mulher, tem filhos com ela e abandona o lar. Ou uma mulher que assume um compromisso, tem filhos e abandona seu lar. Alguém que recebe uma incumbência do mundo espiritual no exercício de uma profissão e em meio ao caminho se encanta com as facilidades e com o conforto da matéria e acaba descambando para a desonestidade, para a indignidade, pondo a perder a sua missão na área profissional em que foi colocado por Deus. É assim que nós vemos alguém que nasceu para trazer uma melhoria para a comunidade onde ele nasceu e se perde e acaba usufruindo de todos os benefícios, não devolvendo nada à comunidade. Portanto, a programação espiritual começa a sofrer fraturas, quebras. É como um espelho que se espatifasse. A providência divina entrega uma criança para um casal.
esse casal separa, se entrega ao alcoolismo e deixa a criança na rua. Isso não é programação espiritual. A programação espiritual era outra. Mas a fragilidade humana quebrou, despedaçou, destruiu, como um vaso de barro. Como um vaso de barro. Portanto, quanto mais nós permitimos que a luz do Evangelho penetre a nossa intimidade, sobretudo com os esclarecimentos do Consolador prometido, que nos ajuda a extrair o espírito da letra, nós percebemos que o encarnado tem suas limitações. E que um ser humano exige de nós compaixão e vigilância. Compaixão e vigilância. Compaixão porque o ser humano sofre com as suas fraquezas, ele sofre com seus vícios, sofre com as suas imperfeições, e vigilância porque ele também faz sofrer. Com as suas imperfeições, ele provoca muita dor no outro. Os seus vícios destroem corações. Suas escolhas mal feitas geram muitas lágrimas nos seus semelhantes. Por isso, Jesus diria: sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Simplicidade, compaixão, amor e caridade, mas vigilância, prudência, estratégia. Porque o maior adversário do nosso progresso espiritual somos nós mesmos. O único que pode colocar tudo a perder somos nós mesmos. No final, a decisão é nossa. Muitas influências, mas uma decisão. É nosso o livre-arbítrio. No entanto, sabiamente dirá Paulo: todavia, trago esse poder em vasos de barro, para que a glória seja de Deus e não minha. Nós somos o vaso de barro. Nós somos o ser humano que recebe uma programação espiritual e falha, e foge do dever, e abandona o compromisso, e coloca tudo a perder. Mas Deus é a suprema inteligência e o supremo amor. A suprema inteligência e o supremo amor. Então, adivinhe? As vidas, então, são como o curso do Jequitinhonha, do rio. Muitas curvas, muitos acidentes, um percurso surpreendente, mas acredite, ele sai da fonte e deságua no mar. Ele cumpre o seu destino de rio. Então, aqui, para falar de providência divina e programação espiritual, eu prefiro então contar algumas histórias. Algumas histórias. E uma delas é de uma pessoa que está aqui. Mas eu vou guardar essa surpresa para daqui a pouco. A primeira história se dá numa cidade muito, muito pequena de Minas Gerais, muito menor na época do que Jequitinhonha, e na época
muito mais carente do que as cidades do nosso vale. É lá, em uma família muito numerosa, com muitos filhos, que nasce alguém. Alguém que iria mudar a fisionomia do Consolador prometido nas terras brasileiras. Nessa família numerosa, acontece algo. A mãe morre e deixa um pai que trabalhava vendendo bilhetes de loteria para sustentar uma família numerosa. Esse pai arruma uma companheira que começa a maltratar os filhos, principalmente essa criança, fazendo ela lamber feridas, batendo nessa criança de machucar. E então, esse pai se casa novamente, agora com um anjo, que recebe essa criança, que trabalha num armazém e começa com muita luta, com muito sacrifício, se inserir no mercado profissional e iniciar sua atividade espiritual. Eu estou falando de Francisco Cândido Xavier. Depois de trabalhar no armazém, ele se torna funcionário público, ganhando o equivalente hoje a um salário mínimo. Um salário mínimo. Para trabalhar na Fazenda Modelo, que depois se transformou no que a gente conhece como Embrapa. Ele datilografava. Fazia o trabalho que seria o equivalente ao auxiliar de escritório de antigamente. E assim, com seu exemplo, que ele vai construindo uma vida de fé, de retidão, de dignidade espiritual, até que ele precisa deixar Pedro Leopoldo para que a sua própria família tenha um pouco de paz. Se transfere para Uberaba, começa a trabalhar num grupo. Alguém começa a auxiliá-lo nas psicografias, mas em pouco tempo, adivinhe, Valdo Vieira abandona o trabalho, abandona o Chico. Ele se vê obrigado a fundar um grupo, como um rio, vai desviando das montanhas, das pedras, em direção a um objetivo. Porque Deus opera por trás dos seres humanos e através dos seres humanos. E nós vamos falar sobre isso. Passados muitos anos, 7h da manhã, um espírita da cidade de Goiás vê tocar a campainha da sua casa. Ele então se levanta, vai atender a porta, e quando abre a porta, para sua surpresa, era Chico Xavier batendo a porta. Ele fala: mas Chico, você aqui? Ele fala: meu irmão, eles eram amigos. Eu preciso muito da sua ajuda. Pois não, Chico, diga, algum problema? Não é propriamente um problema, mas eu preciso ir a um cartório. O amigo ficou
cabulado com aquilo, mas Chico, o que você precisa? Ele, você sabe chegar nesse cartório? Sei, eu te levo lá. Mas o que é, Chico? É porque eu recebi uma doação de uma fazenda. Me doaram uma fazenda. Hoje seria o equivalente a uns 6 milhões de reais. E o amigo perguntou, mas Chico, o que você vai fazer com isso? Olha, meu irmão, os espíritos já me orientaram, diz que é para metade é para dar para um grupo espírita daqui que trabalha com criança. E a outra metade é para dar para uma instituição católica que também trabalha com criança. Eles foram ao cartório e o Chico fez a escritura de doação. Metade para a casa espírita, metade para a instituição católica. Agora vocês imaginam, depois que fez a escritura, tudo, aí tinha que ir lá pegar a assinatura de quem ia receber a doação, né? Então chega lá na casa espírita, Chico, você aqui, aquela alegria, né? Trabalho com as crianças, atividade assistencial, passando a maior dificuldade. Fala, mas Chico, qual que é o motivo da visita? Metade de uma fazenda que eu vim doar para você. O povo quase desmaiou. Imagina uma instituição trabalhando com criança com a maior dificuldade receber uma doação de 3 milhões de reais. Quase caíram para trás, mas vocês não viram a cara das freiras. Bate lá na instituição, as freirinhas atendem. Oh, mas o senhor não é o Chico Xavier? Sou eu. Nossa, seu Chico, mas o que o senhor faz aqui? Vim fazer uma doação. As freirinhas acharam que era brincadeira, né? Na hora que viram o valor da doação, tiveram até que dar água fluidificada para as freirinhas. Quase desmaiaram as freirinhas. Até hoje tem uma foto do Chico lá na instituição das freiras. E ele não ficou com nenhum centavo. A vida inteira, na maior simplicidade, e acabou seus dias naquele quartinho lá pequenininho que todo mundo já conhece no YouTube. E quantas doações, quantas foram feitas? Ele recebia e entregava. As pessoas ficavam até um pouco chateadas com Chico, porque não entendiam. Certa vez na fila, alguém deu um relógio importado para ele. Ele pegou o relógio e deixou do lado. E continuou o trabalho. Então uma senhora muito pobre recebeu uma receita de bezerra. E a senhora disse assim, Chico, eu recebi a receita, recebi o remédio, mas aqui está dizendo que tem que tomar de 3 em 3 horas, eu não tenho relógio, Chico. Ele falou, aqui, minha irmã, está aqui o relógio. E assim foi transformando todas as fragilidades dos seres humanos que o cercavam em uma força poderosa, que é a força de Deus, que pode e deve atuar através de cada um de nós. De cada um de nós. Bom, eu dei um exemplo lá das nuvens, agora eu vou dar um mais rasteiro, né? Um mais simples. Daqui também, de Jequitinhonha, saiu uma moça jovem que trabalhou na roça, não pôde estudar, não teve oportunidade de estudar, nunca frequentou a escola, porque não pôde, e foi para Belo Horizonte trabalhar como doméstica nas casas. Voltou para Jequitinhonha porque estava grávida de gêmeos. E aqui no São Miguel, nasceram os gêmeos.
Só que um comia demais e não deixava comida para o outro. O que comia demais sou eu. O outro, coitadinho, não sobreviveu. 3 dias depois, voltou para o mundo espiritual. Vagamente eu me lembro de algumas cenas aqui em Jequitinhonha. Uma delas no colo da minha avó, a outra caindo da bicicleta do meu tio. Ele me colocou na garupa, eu caí, ele foi embora e eu fiquei caído. Na rua São Pedro. Poucas cenas. Voltamos para Belo Horizonte. Morei com ela em umas 2 casas de família que ela trabalhou. E você pode estar pensando assim, com tanta fragilidade humana, qual que é a probabilidade de dar certo? Qual? Nenhuma, né? Se dependesse só dos seres humanos, nenhuma. Mas as vidas não dependem somente dos seres humanos. E hoje, passados 46 anos, quase 47, dia 20 de setembro agora, 47 anos, eu volto a Jequitinhonha, possivelmente com os gêmeos aqui presente, para falar para os meus conterrâneos de programação espiritual e providência divina. Por quê? Porque talvez essa seja a mensagem mais poderosa do Consolador Prometido. E é a mensagem que nós sempre repetimos para aqueles que estão pensando em suicidar, para os que estão deprimidos, para os que estão atravessando um sofrimento muito profundo, para alguém que está experimentando uma grande perda de um familiar, perda de alguém querido, abandono de alguém querido. A grande mensagem é: apesar dos seres humanos, Deus nunca desampara. Deus continua agindo. E age com profunda sutileza. Profunda sutileza. No capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus dirá assim: o Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, por que Deus não aparece? Deus não aparece porque um dos seus atributos é a suprema humildade. A suprema humildade. É por esta razão, se você estudar a história de vida de cada um aqui, se você estudar as encarnações, irá perceber que a ação divina se faz através dos próprios seres humanos. Deus age em nossas vidas através de outros seres humanos. E muitas vezes, os seres humanos atuam, agem, ajudam, sem saberem a quem estão ajudando e por que estão fazendo. Então, por exemplo,
Hoje não tem jeito, como eu estou na terra natal, a fala é um pouquinho cheia de referências pessoais, né? Não, é uma palestra diferente, né, Fabiano? Meu irmão está aqui também. Hoje é uma palestra diferente, né? Tem que contar um pouco da história, né, Nil? Minha cunhada está aqui. Tem que contar um pouquinho da história. Então, houve um tempo em que minha mãe precisou me deixar na casa de uma tia e duas sobrinhas dela cuidaram de mim, né? Gilca e Rita, que está aqui, né? E cuidaram como se fosse um filho, mas elas não imaginaram, né? Não imaginavam que hoje nós estaríamos fazendo esse trabalho de divulgação do Evangelho, né, Rita? E voltando para Jequitinhonha, por quê? Porque o rio tem que seguir seu curso. Por trás das nossas vidas há a providência divina atuando. Obstáculos surgem? Surgem. Imprevistos surgem. Porque Deus confia responsabilidades a alguns corações e esses corações abandonam suas responsabilidades. Então surgem imprevistos. E aí o que Deus faz? Convoca outros corações. Chama outras pessoas. Que às vezes até com uma certa carga de sacrifício. Com dificuldade mesmo. Agem e concorrem para os planos de Deus. Planos que nós não somos capazes de perceber, a não ser depois do fruto. Depois do fruto. Na carta aos Gálatas, Paulo de Tarso escreve algo curioso, muito curioso. E o que eu estou falando aqui, estou me baseando profundamente na carta aos Gálatas. Quando Paulo vai falar dos seres humanos, e na expressão idiomática do povo hebreu, ele fala de obras da carne. Obras da carne. É uma expressão idiomática. Significa todas as fragilidades de um ser humano. Então, quais são as obras da carne? Obras porque são frutos não, são resultado das nossas mãos. Então, por exemplo, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, vício. E aí ele faz uma lista de defeitos, uma lista enorme. Obras porque todos aqueles vícios, todas aquelas imperfeições são resultado da nossa conduta. Aquilo ali é construído com as nossas mãos. É a fragilidade humana. Mas aí ele começa a falar no singular, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. No Velho Testamento, o povo hebreu costumava chamar Deus de o Espírito. O Santo Espírito. Era uma maneira de chamar Deus. E o que vem de Deus é como um fruto. Então, e aí ele vai citar o amor, a esperança, a fé, a caridade. Todas essas virtudes vêm de uma semente, é o fruto. E o que é bonito nessa lição?
Você faz uma experiência. Chega em casa, pega uma laranja e corta ela em 4 pedaços. Abre a laranja e conta quantas sementes você encontrou dentro da laranja. É simples, né? Você parte em 4, abre, você conta. 5 sementes, 10, 3, 15. É fácil. Isso é simples. Qualquer ser humano faz isso. Agora, por favor, pega uma semente de laranja, parte ela em 4 e me diz quantas laranjas tem lá dentro. Quantas laranjas tem uma semente? Quantas maçãs? Quantas frutas tem dentro de uma semente? Assim também é a ação da providência divina em nossas vidas. Deus silenciosamente instala uma semente na sua vida. Basta uma ação dele na sua vida e você não sabe quantos frutos virão daí. Não sabe. De uma semente pode vir uma árvore robusta e generosa que dará frutos por muitos e muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Até hoje, e aqui também, na região da Grécia, um dos alimentos principais é o azeite. O azeite é um alimento, você come com pão. Às vezes, uma família inteira, incluindo os filhos, os maridos, as esposas, os netos, bisnetos, a família grande, igual a família Dutra aqui, vivem de um pé de oliveira. Um pé de oliva dá o azeite que toda a família precisa. Portanto, nós muitas vezes buscamos uma ação espetacular de Deus. Quem age de maneira espetacular e escandalosa é o mal. Por quê? Porque o mal sabe que vai durar pouco tempo. O mal sabe que é passageiro. O mal sabe que é limitado. O mal não dura eternamente. Então ele precisa entrar triunfalmente. Ele precisa fazer muito barulho, muito brilho. O que vem de Deus vem de forma tranquila e serena, porque o que é de Deus dura para sempre. Para sempre. Há uma providência divina, age na nossa programação espiritual e age na nossa vida silenciosamente como alguém que deposita uma semente e sabe que daquela semente nascerá uma grandiosa árvore que dará muitos frutos. Muitos frutos. E nós, com a visão ampliada da realidade do espírito imortal, da imortalidade da alma,
conseguimos enxergar isso com muito, muito mais profundidade. Muito mais profundidade. A ponto de podermos dizer que ninguém cruza nosso caminho por acaso. E nós não entramos na vida de ninguém sem alguma razão. Nós já nascemos num ambiente cercados de pessoas estratégicas, estrategicamente posicionadas por Deus para agirem no tempo certo. No tempo certo. E nós não. Nós não temos controle sobre isso. Você não tem total controle de quem irá cruzar seu caminho. Ou de quem irá sair dele. Você não tem total controle de qual será a ação de alguém na sua vida. Mas não importa. Há uma inteligência soberana coordenando todo o processo, enxergando muito, muito mais longe do que a nossa visão temporária. Essa é a providência divina. Corrigindo e suprindo os seres humanos que falham nas suas programações espirituais. Porque se todo encarnado cumprisse o seu dever, e se não houvesse nenhum encarnado que abandonasse a sua programação espiritual, não haveria tanto sofrimento na Terra. Poderia haver dificuldades, lutas, desafios, mas não tragédias. Tragédias não. Elas são fruto, resultado da fragilidade humana. Mas pensemos, Deus seria o Todo-Poderoso se dependesse totalmente de nós? Deus seria o Todo-Poderoso se dependesse de um ser humano para realizar seus propósitos, seus objetivos? É exatamente porque, embora toda a fragilidade de nós seres humanos, que Deus realiza todos os seus propósitos, que Ele é o Todo-Poderoso. Eu vou tentar resumir isso. Ser técnico do Real Madrid é fácil. É fácil. Difícil é ser técnico do meu time, que é o América. América, os jogadores não ganham tão bem, não jogam como as estrelas do futebol, e o técnico tem que obter resultado. Então, contando com instrumentos tão frágeis, contando com pessoas falíveis, imperfeitas, infiéis, Deus consegue ser o maior técnico e vencer o jogo. Não o primeiro tempo. O jogo.
E olha que tem jogo aí que está virando no finalzinho do segundo tempo, né? Nós vimos isso ontem. Então, sobre essa ação da providência divina, nós iremos falar melhor, mas depois do intervalo. Agora eu convido todos para um pequeno intervalo, né? Vamos chamar. E a gente retorna depois. Caros amigos e amigas, retornando então para a nossa segunda parte, já estão sendo recolhidas aí os papéis distribuídos para perguntas e nós gostaríamos de estimular a todos a fazerem as perguntas para que a gente possa ter um seminário mais participativo, né? A última obra da codificação de Allan Kardec foi o livro A Gênese. Nesse livro, especialmente no capítulo 3, intitulado Deus, Kardec nos convida a raciocinar com os princípios do Livro dos Espíritos a respeito da providência divina. E nesse capítulo primoroso, especialmente no seu item 3, chamado Providência Divina, nós podemos dizer que subimos um degrau na experiência religiosa terrestre. Temos repetido em várias palestras que um dos símbolos do relacionamento da criatura com Deus está pintado esse símbolo na Capela Sistina, que é aquela imagem em que Deus estende o dedo e um outro ser humano também estende o dedo, tentando encontrar o Criador. O pintor foi Michelangelo. E essa imagem é um retrato da mentalidade terrestre. É um retrato da mentalidade dos encarnados na Terra. Da maneira como eles representam o próprio Criador. Deus corporal. Deus como alguém que tem mãos, como alguém que tem olhos, como alguém que tem ouvidos e pior, sentado em um trono à semelhança de um senhor feudal da Idade Média. Deus representado como um soberano da novela das 9h30 da Globo. Um Deus caprichoso, arbitrário, injusto, violento, ciumento, vaidoso. Deus como uma projeção do próprio ser humano. E, por mais incrível que possa parecer, no inconsciente e mesmo no consciente de 90% dos encarnados ou mais, é assim que Deus é visualizado. Não se trata apenas de dizer, Deus olhou para mim, a mão de Deus, Deus me escutou, ou Deus falou comigo. Não se trata apenas de um símbolo. A maioria das pessoas interpreta literalmente essas frases. Qual que é o problema disso? O problema disso pode ser resumido em uma imagem singela.
Você pega esse copo, vai até a beira do rio Jequitinhonha, está tentando fervorosamente, acreditando que é possível colocar o rio Jequitinhonha dentro desse copo. Dentro desse copo. Deus é absoluto. Ele não cabe em um ser humano. A grandeza de Deus não cabe no entendimento de um ser humano. Portanto, Deus é muito maior que os homens, que os seres humanos, e muito maior que a religião que os seres humanos criaram. Então, esse foi um momento desafiador na obra de Kardec. Porque se nós imaginarmos o Criador corporal, com um corpo, nós temos que imaginar que ele é limitado como um ser humano. Então, por exemplo, você até que gostaria, mas você pode estar em 10 lugares ao mesmo tempo? Não. Não. Então, para vir de Porto Seguro até Jequitinhonha, 3 horas. Estou brincando, é muito mais. Você tem que deslocar. Tem que deslocar. Então nós saímos 5h30 da manhã para chegar 10h40. Para um ser humano se expressar, você precisa ter língua, ter dente, falar um idioma. Deus, não. Porque Deus não tem dente, é banguelo. Não tem boca. Não tem braço, não tem mão, não tem perna. Deus é incorpóreo. Esse então foi o grande convite do item Providência Divina do capítulo 3 do livro A Gênese de Kardec. E na tentativa de nos dar um outro quadro, não um quadro que retrate completamente como as coisas são, porque não é assim que funciona. E o próprio Kardec termina o seu escrito dizendo isso. Se Deus só se expressa através do fluido cósmico, nós não o sabemos, mas que ajuda a entender, ajuda. Imagine a criação infinita mergulhada numa energia, à semelhança de um oceano. Toda a criação mergulhada nesse oceano. Imagina então que tudo é um rio Jequitinhonha e que todos estamos dentro dele. E imagina que essa água é o veículo de transmissão do pensamento do próprio Criador. Então nós vamos entender o que Paulo disse no livro Atos dos Apóstolos. Nele, em Deus, nos movemos e existimos como peixes no oceano. Quando Kardec escreve isso, um ensaio completo sobre o fluido cósmico, para quem sabe ler pingo é letra. E ele começa dizendo: como Deus, na sua grandeza, poderia envolver-se nas mínimas questões da nossa vida?
E então começa a discorrer sobre o fluido cósmico. Uma energia na qual toda a criação, todos nós estamos mergulhados. E termina dizendo: imagine que esse fluido seja sensível. Perceba, pense, sinta, expresse amor, inteligência, poder, presença. E deixou na última obra da codificação esse desafio para a nossa religiosidade. Um Criador 100% presente. 100% presente. Ele não está em cima, não está embaixo, porque não tem em cima, não tem embaixo. Não tem para frente, nem para trás, nem para o lado. Ou melhor, não tem fora. Não existe fora de Deus. Tudo que existe, existe dentro. Então você imaginar o que é coisa pequena e coisa grande é uma classificação humana. Tudo que ocorre, incluindo os nossos mais secretos pensamentos e sentimentos, ocorre no fluido cósmico, portanto, na consciência divina. Na consciência divina. Isso nos leva a uma concepção profunda e ampla. A primeira delas é a de um mundo sem fronteiras, que está retratado na parábola do bom samaritano. Todos na parábola do bom samaritano são qualificados por Jesus, exceto um, o que caiu. Nós não sabemos que nacionalidade ele é, que língua ele fala, qual que é a sua cultura, nada, não sabemos nada. É um ser humano. E é bonito isso. Essa imagem da parábola do bom samaritano é profunda. Sabe por quê? Porque se acontecer um acidente de avião, Deus permita que não, levando torcedores da Copa do Mundo agora da Rússia. Imagina que caia um avião e morra 250 pessoas. E dentro desse avião tenha gente de Jequitinhonha, da França, da Itália, da Arábia, do Egito, de Israel, muçulmanos, chineses, japoneses. E você imagina um velório e chorando a morte de um filho, você veja uma mãe muçulmana, uma mãe judia, uma mãe brasileira, uma mãe italiana, uma mãe japonesa, uma mãe chinesa, uma mãe de santo. E eu te pergunto, qual mãe está sofrendo mais? A mãe da sua religião?
A mãe que frequenta a sua igreja? A mãe que fala a sua língua? A mãe que tem a sua cor de pele? A mãe que torce para o seu time? Não. Todas as mães estão sofrendo igual. Sabe por quê? Em qualquer lugar do mundo, em qualquer nacionalidade, qualquer cor de pele que você tenha, qualquer opção sexual que você tenha, não importa, a dor é igual para todo mundo. A dor nos iguala. Diante da dor, não tem ninguém melhor nem pior. Então essa é a grande imagem da parábola do bom samaritano. Aquele que caiu não tem identificação, porque ele pode ser qualquer um de nós. E aí Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele que caiu? Quem foi o próximo? Então é a isso que nos conduz o capítulo Providência Divina de Kardec. Há uma concepção universal de Deus. Há uma providência divina que não privilegia nenhuma cor de pele, nenhuma religião, nenhuma língua, nenhuma opção sexual, nenhuma. Todos são tratados de forma igual, por uma justiça soberana, por uma inteligência suprema e por um amor infinito. Justiça divina perante a qual todas as consciências prestarão conta. E amor infinito que todos os corações experimentam nas suas vidas. É uma nova concepção, mas ela traz desdobramentos. E surge então a primeira pergunta: se Deus é tão poderoso, por que Ele permite que certas coisas aconteçam na sua vida? Se Deus é tão poderoso, por que Ele permite que algumas pessoas lhe causem mal? Se Deus é tão inteligente, por que certas coisas na sua vida parece que dão tudo errado? Isso nos leva, nesse capítulo da providência divina, a ter que considerar que se nós já temos a compreensão de entender um Deus 100% presente, nós vamos ter que pensar agora, a partir de agora, sobre os atributos desse Deus. Atributos. Atributos são qualidades do caráter. Qualidades do próprio Deus. Isso está na questão 13 de Livro dos Espíritos, onde nós temos alguns atributos dele. Por exemplo, Deus é imaterial. Imaterial. Portanto, se você estiver vendo Deus ou falando com Ele, não se preocupe. Nós temos algum médico psiquiatra aqui na plateia, vai poder te atender. Isso se resolve com um bom tratamento psiquiátrico. Deus é imaterial.
imaterial. Talvez você leia lá a questão 13, Deus é imaterial. Deus não é material. E talvez a gente não tenha refletido sobre isso. Porque qual a consequência de Deus ser imaterial? A primeira delas, você não consegue percebê-lo com os sentidos. Portanto, Deus não é concreto. Ele não é palpável. E as coisas que Ele faz na nossa vida são imperceptíveis. Imperceptíveis. Porque nós, seres humanos, temos uma característica. Se não ferir um sentido, a gente não dá importância. Quer ver uma coisa? Deixa doer aquele último dente seu lá de trás. É só quando ele dói que você percebe que tem. Você não lembra que tem dente até ele doer. Então nós, sobretudo nós encarnados, não percebemos aquilo que não fere os sentidos. E o verbo aqui é ferir. É mais ou menos assim, não basta tocar o sentido, não. Tem que doer. Tem que doer. Se não estiver doendo em algum ponto, nós não damos atenção. É como aquele senhor que passou por um posto de gasolina, parou, eles estavam abastecendo o carro e tinha um cachorro uivando, e o cachorro chorava e uivava e chorava, e ele já foi ficando impaciente com aquilo, foi ao banheiro, fez um lanche, o cachorro não parava de uivar, ele perguntou para o mocinho: escuta, moço, esse cachorro é de alguém aqui do posto? É do dono. E por que esse cachorro não para de uivar e de chorar? Ele não para de uivar porque ele está deitado em cima de um prego. Mas não é possível. E esse cachorro não levanta por quê? Porque está doendo o suficiente para ele uivar, mas não o suficiente para ele levantar. Então, a nossa consciência de encarnados é tão limitada e tão materializada que nós não percebemos o que é imaterial. E essa falta de percepção provoca em nós uma desconexão de Deus, porque Deus é imaterial. A ação dele é imponderável. Deus é incorpóreo. Então significa que ele não te toca. Eu senti que Deus me tocou. Não tocou nada. Não tem mão. Não tocou. Tocou, não tocou. Tocar, não. É como aquela reunião mediúnica que aconteceu no interior, e a médium narra assim: eu estou sentindo algo na minha perna. Agora eu estou sentindo algo na minha barriga. Estou sentindo algo no meu ombro. É um rato. Achou que era uma percepção mediúnica. Não era. Então, como Deus é incorpóreo, ele não tem manifestações corpóreas. Isso tem uma consequência. Tem uma consequência. Você está chorando aqui. Não vai aparecer a mãozinha de Deus com um lenço para enxugar a sua lágrima. Porque Deus é incorpóreo.
Aí sabe o que ele faz? Ele manda alguém para enxugar sua lágrima. Esse alguém tem corpo. Esse alguém enviado e inspirado por ele tem corpo. E esse alguém age. Porque Deus comanda. Isso nos leva ao que Paulo ensinou. Paulo, Pedro, os apóstolos, no livro Atos dos Apóstolos. Deus auxilia os homens através dos próprios homens. Deus é imutável. Imutável. Isso é uma característica importantíssima. A primeira delas é: Deus não melhora. O tempo passou, Deus deu uma melhorada, né? Não. Deus não melhora porque Ele é perfeito. O que é perfeito não melhora. E você não piora. Porque o Espírito não retrograda. Deus não melhora e você não piora. E com essa matemática, nós encontramos a chave da evolução espiritual. Deus é perfeito e você só progride, não retrograda. Você pode piorar de condição, de ambiente, não de aquisição. Uma vez adquirido, está adquirido. Imutável. Imutável significa que, abre aspas, Emmanuel irá dizer assim: a providência não desce para errar com os seres humanos. A providência divina não vem para baixo para errar com os seres humanos. Ela sempre se mantém no patamar da perfeição. Deus é soberanamente justo. Então significa que há muita injustiça no mundo. Há muita injustiça no mundo. Eu lembro de um amigo, o Thales, que é um promotor de justiça em Guaxupé, sul de Minas Gerais. Nós estávamos sentados na pizzaria do meu pai e ele me contava sobre um caso terrível na região, um assassinato, e ele fez o julgamento do homicídio, da pessoa que cometeu o homicídio, tudo, falando das dificuldades e tal. E aí ele finalizou com uma frase bonita dizendo assim: olha, há muita injustiça no mundo, mas não tem um injustiçado. Há muita injustiça. Por quê? Porque os seres humanos são frágeis, eles abandonam seus deveres, abandonam seus compromissos, eles cometem as maiores atrocidades. Mas a sabedoria divina é tão infinita que essas atrocidades não atingem nenhum inocente. Ele é soberanamente justo, soberanamente bom. Então, não imagine um Deus inflexível, porque, dizia o Chico, Emmanuel, através do Chico, a bondade divina paira no mesmo nível da sua justiça. Estão juntos.
A justiça e a bondade divina estão no mesmo nível. Deus é inteligência suprema. Isso significa que a maioria das coisas que vão acontecer na sua vida você não vai entender. Que a gente fala de atributo de Deus, mas não pensa nas consequências. Olha, Deus não é inteligência suprema? É, e você quer entender tudo? Então, peraí, quem que é a inteligência suprema? Você ou Deus? Tem gente que ficou em dúvida. Eu vi que pintou uma dúvida. Quem é a inteligência suprema do universo? Tem muita gente falando, você ou Deus? Tem gente que fica, né? Será que não sou eu, né? Porventura sou eu, Senhor, né? Não. A inteligência suprema é Deus. Então significa que algumas coisas, ou muitas, você não vai entender. Você não vai entender. Você não vai entender porque você não tem inteligência suficiente. Porque você não tem percepção suficiente. Porque você não tem alcance suficiente. Porque você está vendo pouco. Porque você não viu o quadro todo. Porque você não sabe o antes das coisas. E você não sabe o depois das coisas. Mal a gente sabe o agora. Então, como é que você vai julgar? Mas você vai julgar. Como é que você vai julgar um mal que te ocorre hoje? A vida não acabou ainda. Talvez no fim da vida você olhe para trás e fale, puxa vida, se não tivesse acontecido aquilo, ia ser pior. A visão. Então, esses atributos de Deus dão à sua ação na nossa vida características muito especiais, algumas difíceis de compreender. Mas quem disse que você precisa compreender Deus para se relacionar com Ele? Para nos relacionarmos com Deus, basta sentir-lhe a presença. Sentir e buscar pelo sentimento a sua presença. É por isso então que nós terminamos lembrando do poema de Alta de Souza: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado diante do silêncio da força que interpelas. Olha isso. Volve ao templo interno e abandonado à mais alta de todas as capelas. Olha isso. O teu templo interno, volta para o teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina,
sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Peregrina. Por que peregrina? Porque Deus não é exclusivo de ninguém. Deus não é um passarinho que você coloca na gaiola. Ou como disse Jesus a Nicodemos, o Espírito sopra onde quer, não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Muito obrigado, Jequitinhonha. Quer fazer? Obrigado. Você quer ler as perguntas? Está pela ordem, nem olhei, mas a gente está. Ah, tá. Bom, tem uma pergunta aqui. As perguntas foram feitas, a gente vai responder algumas, para poder passar para a parte final. O sofrimento seria a nossa falta de compreensão dos desígnios de Deus e da sua providência? Então seria um equívoco dizer que Jesus sofreu na sua vida ou sofreu na cruz? Tudo é uma questão da linguagem, né? Qual que é o significado que nós estamos dando para a palavra sofrimento? Uma coisa nós podemos dizer: a dor faz parte da vida. A dor faz parte da vida. Então, nascer dói. Você está dentro do útero, é quentinho, parece uma banheira de hidromassagem, a temperatura não varia, não fica quente nem frio. Daqui a pouco, alguém esvazia sua banheira, tira você lá de dentro, coloca você para passar frio, às vezes de cabeça para baixo. Então, dá um tapa no bumbum, não é? E é assim que você começa a vida. Começa. Não é? Mas pensa, se a dor não faz parte da vida, quantos passarinhos perdem a perninha, as asas? Então, a dor é um elemento que nos força a alguma aquisição do espírito imortal e um elemento que contribui para o aprimoramento espiritual, a dor. Só que toda vez que nós somos defrontados pela dor, nós temos uma resposta emocional, psicológica, psíquica diante da dor. Uma resposta, alguma natural, algumas são naturais. Natural. Então, algumas respostas que você dá a uma dor que chega é normal, faz parte, e algumas não são. Revelam o nosso grau de imaturidade espiritual ou a nossa falta de robustez. Portanto, aquela dor que desestrutura uma pessoa é uma dor que pode ser enfrentada por outra pessoa com dignidade e ela se mantendo de pé, se mantendo firme, não importa o tamanho da dor. Então, com respeito a Jesus, nós devemos atentar
para aquela advertência de Emmanuel. Não podemos comparar a estrutura psíquica do Cristo à nossa estrutura. Então, a vida de Jesus está repleta de elementos de dor. Dor. Por exemplo, Jesus foi assassinado injustamente na frente da mãe dele. Isso é fato. Um julgamento corrupto, injusto, o levou à cruz. Ele foi executado truculentamente com violência e perfurado com lança na frente da mãe. Mas é curioso, não tem nenhum versículo do Evangelho descrevendo Jesus assim, ai, 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 ai. Não tem. Tem ele tomando providências. Ele crucificado, tomando providência. João Evangelista para ficar com a mãe dele, para cuidar da mãe, resolvendo o problema de um aqui, resolvendo o problema do ladrão que está do lado dele. Então a dor e as questões acontecendo e ele ajudando, resolvendo os outros, mas ele mesmo gritando ai, a gente não vê. Então, por esta razão, ele é o nosso modelo e guia e deve ser visto por nós como o tipo do ser humano ideal. O ser humano que Deus gostaríamos que nós fôssemos é Jesus Cristo. Outro tema aqui que é boa. Como lidar com a notoriedade sem decair pela vaidade? É simples. Passando pelas expiações e provas da vida. Passando pelas expiações e provas da vida. A melhor coisa que tem é uma pessoa famosa com cólica renal. Ou uma pessoa que tem notoriedade com infecção intestinal. Gente, é ótimo. É ótimo. Então, me recordo no carnaval desse ano, fazendo a palestra, eu estava com infecção intestinal. Então, você descia assim, a pessoa fala, posso tirar uma foto com você? Você fala assim, posso ir ao banheiro? Um segundinho, rápido. Então, a provação e a expiação, elas têm uma qualidade na nossa vida. Ela nos coloca no exato tamanho que a gente é. Exatamente. Por isso que de vez em quando as coisas apertam na nossa vida. Apertam na nossa vida. Para que a gente se desfaça dessas ilusões de que somos mais importantes do que os outros. Mais importante que os outros. Não é?
Então, é bom isso. É bom, porque vai burilando o nosso espírito. Eu me recordo então dessa época da infecção intestinal, fui para o hospital, então eu cheguei no hospital, estava andando assim, ó. Respiração. E aquele, tinha ficado à noite no banheiro, né? E assim, e com medo, né? Porque a sala do médico era lá naquela porta verde, e o medo de não dar tempo de chegar. Então você já entra assim no hospital, igual general, olhando assim, onde que é o banheiro, né? Onde que é a saída de emergência, né? E olhava para a sala do médico e não via banheiro ao lado, e aquilo foi dando um desespero, né? Cheguei e deitei, aí veio um médico jovem, residente, novo. Quando eu ia entrar na sala, assim, encurvado, uma pessoa perguntou: "Você que é o Haroldo Dutra Dias? Dá para a gente tirar uma foto?" Você não quer esperar eu só ser atendido, não? Para a foto ficar mais bonitinha. Né? Você imagina a pessoa tirar uma foto, você está assim, né? Só um pouquinho, né? Aí deitei, o médico dá aquele anestésico na veia. Não é isso, gente. Essa é a vida de verdade que vai tirando essas ilusões da nossa mente, né? Como saber se estamos seguindo o propósito divino para nossas vidas? Então aqui é um problema de internet. Esse aqui é um problema de internet. Se você tem ou não tem sinal de conexão. Então, se você perde a conexão, o que você começa a fazer? Você começa a se afastar do local que Deus te colocou. Você começa a abandonar o dever que Deus te deu. E você começa a fazer escolhas que são escolhas humanas, temerárias e temporárias. Você está sem conexão. Mas se você está com uma boa rede 4G, uma conexão boa, você sente essa condução divina dentro de você, e aí algumas coisas começam a acontecer. Por exemplo, você para de reclamar do lugar e começa a florescer onde Deus te plantou. Você para de alimentar expectativas com relação aos outros e passa a ser o primeiro a dar compreensão, dar amor, ter paciência e agir. Porque agora a sua fonte não são mais os seres humanos falíveis e frágeis. Com uma boa conexão 4G, a sua fonte é o próprio Deus. É Ele que te alimenta, te sustenta, te inspira, te esclarece e te guia. Mas lembrando de uma coisa, que foi o que Jesus disse para Simão Pedro: crê, te levarei aonde não queiras ir. Crê, te levarei aonde não queiras ir.
porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Obrigado.